Há momentos na vida em que percebemos tarde demais como fomos cegos diante dos sinais que o destino nos enviava. Foi exatamente isso que senti naquela noite, ao repassar mentalmente os acontecimentos das últimas semanas. Os alertas sempre estiveram lá, ecoando como sinos distantes, mas eu, teimosamente, preferi ignorá-los. Nossa casa de 2 andares nos arredores de Moscou já havia sido o símbolo dos nossos sonhos realizados. A sala ampla banhada pela luz que entrava pelas janelas panorâmicas. A cozinha aconchegante onde, nos fins de semana, eu e Olga preparávamos tortas com a mesma cumplicidade de sempre. O pequeno pomar com macieiras que eu mesmo havia enxertado com tanto carinho. Mas nos últimos 6 meses, aquele mesmo lar se transformará em um fardo insuportável. 75 mil rublos de prestação da hipoteca todo mês, com mais 8 longos anos pela frente. Foi quando a voz áspera de Petrovitch, meu companheiro de oficina, me arrancou daqueles pensamentos. Misha, onde está sua cabeça? Ah, só divagando respondi, ajustando automaticamente uma porca no complexo mecanismo de um motor de avião. Recebeu salário? Perguntou ele com ironia. Salário? Nem pense nisso. Há 2 meses nos alimentam só de promessas. O diretor falava em atrasos nos contratos governamentais, mas a verdade era que sem aquela fábrica, não havia outra opção de trabalho na cidade. Eu sabia disso melhor do que ninguém. Com 20 anos de experiência como engenheiro tecnólogo e sem registro em Moscou, as oportunidades se resumiam àquelas 4 paredes. Ainda mais aos 45 anos, quando jovens recém-formados nas universidades da capital disputavam cada vaga com unhas e dentes. Vou ter que mexer na reserva de emergência de novo, murmurei, pensando nos últimos recursos que se esvaíam como neve ao sol. Já era noite quando me sentei no carro, em frente ao supermercado, apertando o celular entre as mãos. Na tela, o extrato bancário mostrava um saldo irrisório, 112 mil rublos. Diante de mim, a prestação da casa, as contas básicas e uma dezena de despesas urgentes. Sem pensar, disquei o número de Olga. Alô, Misha, sua voz soou cansada. Como está indo o projeto da mega construção? Perguntei, tentando disfarçar a ansiedade. Ainda em andamento. O Igor Anatolievich prometeu apoio na reunião do conselho. Morozov, o diretor comercial da empresa onde Olga trabalhava como gerente de desenvolvimento, era um sujeito que eu conhecia de vista. Tipo arrogante, cheio de si, com maneiras que lembravam as de um jogador de cartas profissional. Quando sai a decisão? Insisti. Daqui a 2 semanas. Não me pressione, Misha. Estou no limite. Era compreensível. Em jogo, um contrato de 80 milhões para fornecimento de materiais de construção. Sua comissão? 4 milhões de rublos. Uma quantia que de uma só vez poderia nos tirar do sufoco. Tudo bem, boa sorte. Desliguei e liguei o motor. No caminho para casa decidi, aquela noite seria diferente. 18 anos de casamento não eram brincadeira. Nós nos conhecemos ainda na universidade. Eu, um futuro engenheiro. Ela, uma economista de olhos brilhantes e riso contagiante. Na época, seus cachos ruivos e sua energia me deixavam louco. E mesmo agora, apesar das rugas ao redor dos olhos e dos fios brancos nas têmporas, ela continuava sendo a mesma garota solar que me conquistara. Parei em uma loja de vinhos e comprei uma garrafa de Kindes-Marauli, seu favorito. Depois, em uma floricultura, escolhi um buquê de rosas. O cartão de crédito já gemia sob o peso das despesas, mas naquela noite eu queria, ao menos por algumas horas, esquecer os problemas financeiros. Precisávamos conversar seriamente sobre a renegociação da hipoteca, mas esses assuntos fluem melhor em um ambiente tranquilo e afetuoso. A casa me recebeu com um silêncio opressivo. Estranho, pois Olga geralmente chegava mais cedo. Acesa as luzes, arrumei as flores, abri o vinho e liguei para ela. Ouvi os sinais, mas ninguém atendeu. Mandei uma mensagem. Onde você está? Estou em casa com uma surpresa. Nenhuma resposta. Os ponteiros do relógio arrastavam-se em direção às 10 horas. Tentei novamente. Nada. Às 10h30, escrevi com urgência. Está tudo bem? Estou preocupado. O telefone permaneceu mudo. Minha cabeça começou a girar com possibilidades terríveis. Um acidente, um assalto. Já estava prestes a ligar para os hospitais quando, finalmente, uma mensagem. Tudo certo, trabalho urgente. Não posso falar agora. Imediatamente disquei seu número. Após o 5º toque, ela atendeu, mas sua voz soou distante, quase estranha. O que está acontecendo? Por que não responde? Perguntei. Já falei, estou trabalhando. O que não entendeu? Seu tom agora carregava uma irritação incomum. Às 11 da noite? Misha, não comece. Temos um prazo apertado. Preciso terminar uma apresentação até de manhã.
Chego tarde. Não espere acordado. Ao menos me diz onde está. No escritório. Onde mais? A ligação terminou. Fiquei sozinho, diante de um jantar que esfriava e uma garrafa de vinho pela metade. Algo não batia certo. Em 18 anos, aprendi a ler seus humores até pelo telefone. Aquela Olga não era a mesma. Inquieto, saí para o quintal. No garagem, o Toyota de Olga estava estacionado. Ela dissera que havia ido de transporte público, alegando que o carro precisava de manutenção. Mas por que não o levou? Abri a porta do veículo e congelei. No banco do passageiro, um comprovante do restaurante Imperial, um dos mais caros da cidade. A quantia me deixou atordoado. 25 mil rublos, nosso orçamento mensal de supermercado. A data? O dia anterior, às 21h45. Trabalho urgente e ela dissera. Voltei para dentro de casa como se minhas pernas não me sustentassem. Uma pressão no peito semelhante à que senti quando enterrei minha mãe, crescia a cada segundo. Sentei-me na poltrona, servi um copo cheio e esperei. Ela chegou pouco depois das 6 da manhã. Permaneci acordado a noite inteira, ouvindo cada barulho, a chave girando na fechadura, o rangido do assoalho na entrada. Olga parou na porta da sala ao me ver. Por que está acordado? Perguntou, evitando meu olhar. Esperei por você, respondi, observando enquanto ela tirava o casaco. Como foi a apresentação? Normal, ela jogou a bolsa no sofá. Vou tomar um banho. Havia algo diferente em seus gestos, uma tensão como uma mola prestes a se soltar. No pescoço, uma marca que poderia ser um chupão, mas talvez fosse só uma sombra. Espere, levantei-me. Precisamos conversar. Misha, estou exausta. Depois. Ela seguiu em direção ao banheiro, mas um perfume desconhecido, denso e picante, ficou no ar. Enquanto a água corria, revirei sua bolsa, algo que nunca havia feito antes, pois a confiança sempre foi a base do nosso relacionamento. Mas, naquela noite, algo dentro de mim se quebrara. Entre objetos pessoais comuns, encontrei um cartão de visitas de um tal Arcade, de uma concessionária Premium Motors, e um frasco novo de Poison, um perfume caro que eu certamente não comprará. Olga saiu do banho com o cabelo úmido, envolvida em um roupão de banho. Você esteve no escritório ontem? Perguntei, tenso. Sim, já te falei. Com quem? Ela franziu a testa, com Igor Anatolievich. Preparávamos a apresentação para a mega construção no Imperial. Mostrei-lhe o comprovante. Por um instante, ela congelou, depois ergueu o queixo. Sim, jantamos lá. Discutimos estratégias. Foi uma reunião de trabalho que custou 25 mil. Ele pagou. Encolheu os ombros, como se isso explicasse tudo. Misha, não comece com paranoias. Minha cabeça está explodindo. Foi então que notei os brincos de diamante em suas orelhas. Novos. Nunca os vira antes. Brincos bonitos, comentei. De onde são? Ela tocou a orelha, como se tivesse esquecido que os usava. Ah, foi a distribuição do fundo de premiação do último trimestre. Sobrou para isso. Meu Deus, Misha, ela virou-se bruscamente para mim. Você não confia em mim? Depois de todos esses anos, enquanto me mato de trabalhar para pagar essa maldita hipoteca, você me interroga? Seu rosto contorceu-se, os olhos brilharam de raiva, de frustração, ou seria culpa? Desculpe, falei baixo. É só que tudo parece estranho. Não há nada de estranho, ela se deixou cair na cama, exausta. É só trabalho. Você não vê como estou esgotada? Esse contrato é nossa única chance de sair desse buraco. Olhei para a mulher com quem compartilhara quase toda a minha vida adulta e não a reconheci. Alguma coisa sutil mas irreversível havia mudado. O olhar, as entonações, os gestos. Era como se diante de mim estivesse outra pessoa, semelhante à minha Olga, mas não ela. Vá dormir, disse finalmente. Conversamos depois. Ela sentiu com alívio e afundou sob o edredom. Fechei a porta do quarto em silêncio e saí. Dentro de mim, algo se partiu, como o gelo que racha no primeiro frio do inverno. E agora aquela fissura se alastrava, ameaçando destruir tudo que havíamos construído em 18 anos. A semana após aquela noite arrastou-se como melado em dia de geada. Eu ia ao trabalho, voltava para casa, jantava com Olga. Tudo como sempre, mas por dentro algo havia virado de cabeça para baixo. Observava minha esposa e não a reconhecia. Tom de voz estranho, sorrisos forçados, ausências constantes por reuniões urgentes. Quase não falávamos. Ela parecia considerar o incidente encerrado. Eu recolhia os cacos da confiança quebrada e tentava montar com eles um novo retrato da nossa vida. Na quinta-feira, quando Olga saiu apressada para mais um compromisso de trabalho, sentei-me diante do computador e abri nossa conta conjunta no banco. Corri os olhos pelas transações do último mês e senti o sangue gelar.
Os gastos dela haviam triplicado. Restaurantes caros, boutiques, salões de beleza. Nunca antes ela havia esbanjado dinheiro assim, ainda mais agora quando cada centavo contava. Eis aí sua reunião de trabalho, murmurei, imprimindo o extrato. No sábado, enquanto Olga tomava banho, revirei sua bolsa. A consciência gritava que aquilo era sujo, mas uma voz fria e calculista sussurrava, continue. Você precisa saber a verdade. Entre a maquilhagem e os documentos, encontrei um cartão de visita de um spa chamado Legia, com uma anotação manuscrita no verso, 14h30, sala 8. Data, amanhã. Estranho. Olga nunca mencionara massagens, e os preços daquele lugar estavam muito além do nosso orçamento atual. Na noite seguinte, eu deveria ir pescar com Petrovic. Olga se mexeu, arrumando um termo com chá e sanduíches para mim. Não se preocupe, sorriu, beijando minha bochecha. Descanse com seu amigo. Você andou tão estranho ultimamente. Havia algo esquisito em sua voz de alívio? Impaciência? E você? Perguntei. Tenho folga amanhã. Vou visitar minha mãe. Faz tempo que não a vejo. Mentira. Eu sabia que sua mãe estava na dacha da amiga até o final da semana. Ana Petrovna havia ligado ontem. Tudo bem, assenti. Dê lembranças a ela. Claro que não fui pescar. Estacionei a 3 quadras de casa e esperei. Às 10 horas, Olga saiu, excessivamente arrumada para uma visita à mãe, vestido novo, que eu nunca vira antes. Entrou no carro e seguiu. Mantive distância, acompanhando seu trajeto até um prédio no Boulevard do Norte. Conheci aquele endereço. Era onde moravam os executivos da Aliança Construtora, com salários estratosféricos. Olga entrou no prédio com a segurança de quem já esteve ali outras vezes. Fiquei no carro até anoitecer, saindo apenas para esticar as pernas. Às 18h30, ela saiu do prédio, desalinhada nos saltos altos, levemente cambaleante. Ao seu lado, um homem, Igor Anatolievich, impecável e cheio de si. Ele a abraçou pela cintura, sussurrando algo em seu ouvido. Olga riu, alto e descontraído como nos tempos de namoro. Dentro de mim, algo se apagou. Voltei para casa antes dela e estava sentado na escuridão da sala quando ela entrou. Acendi a luz. Misha. Ela sobressaltou-se. Me assustou. Por que está no escuro? Como está sua mãe? Perguntei, ignorando sua questão. Bem, desviou os olhos. A pressão andou alta. Engraçado, estiquei a palavra. Pensei que ela estivesse na dacha da Zenaida Vassilievna. Ela mesma ligou anteontem, lembra? Olga congelou por um segundo desorientada, mas logo se recompôs. Ah, sim, é verdade, confundi. Passei na casa da Sétia, uma amiga. Essa trabalho está me deixando com a cabeça a mil. Em silêncio, peguei seu celular, que ela esquecera na comoda ao sair pela manhã. A senha continuava a mesma, a data do nosso casamento. O que está fazendo? Ela avançou na minha direção. Devolva. Abri a conversa. Uma mensagem saltou aos olhos. Obrigado pelo ontem. Foi incrível. Até amanhã, mesmo lugar. Olga imobilizou-se, como um coelho diante de uma cobra. Misha, eu posso explicar. Explique, disse, sentindo o vazio gelado se expandir dentro de mim. Explique por que minha esposa me mente, gasta dinheiro em frivolidades quando mal conseguimos pagar as contas, e passa os fins de semana no apartamento do seu chefe. Você me seguiu? Tentou assumir um tom ofensivo, mas em sua voz não havia indignação, apenas medo. Responda à pergunta, Olia. Ela afundou no sofá, envelhecendo 10 anos em um instante. Não foi nada, murmurou. Não minta. Pela primeira vez em 18 anos, elevei a voz para ela. Chega de mentiras. Vi tudo. Boulevard do Norte, número 24. Apartamento do seu Igor Anatolievich. Você passou o dia inteiro lá. Você não entende, levantou os olhos. Neles, além do medo, havia algo parecido com a resolução do desespero. Sim, nos encontramos. Mas não é traição, é um investimento no nosso futuro. Olhei para ela, incrédulo. Do que está falando? Igor controla a decisão do contrato com a Mega Construções. Sem o apoio dele, o negócio desanda, você não percebe? Precisamos desse dinheiro, Misha. Desesperadamente. Falava rápido, engasgando-se nas palavras, como se temesse que eu a interrompesse. Estamos afogados em dívidas. Sua fábrica está em apuros. Soube há 2 semanas que a Aliança Construtora planeja demissões. Esse contrato é nossa única saída. 4 milhões de rublos. Fechamos a hipoteca, quitamos os empréstimos, ainda sobra para a reforma. E para isso você transa com ele? Minha voz soava abafada, como se viesse debaixo da terra. Ela inclinou-se para a frente. Faço isso por nós. Entende? Daqui a um mês recebemos o dinheiro e liquidamos tudo. E ele? O que ganha? Para ele sou só diversão.
Troca de mulher como troca de luva. Não significo nada. Um lampejo de amargura atravessou sua voz, mas não consegui distinguir se era por humilhação ou ciúme. Há quanto tempo? 3 semanas. 3 semanas, repeti. Enquanto eu quebrava a cabeça no trabalho, tentando resolver os pagamentos, minha esposa. Senti náusea. Entende, Misha? Ela aproximou-se, pegando minha mão. Não a retirei, os braços não obedeciam. É só sexo, sem sentimentos. Amo apenas você. Aguente mais um pouco. Assim que o contrato for assinado, tudo acaba. Começamos uma nova vida. Olhei para a mulher à minha frente, bonita, bem cuidada, com unhas impecáveis e brincos novos. A mulher que conheci metade da minha vida e que agora não reconhecia. Você ouve o que está dizendo? Perguntei por fim. Fala da traição como se fosse um negócio, porque é exatamente isso, um negócio. Seus olhos encheram-se de lágrimas. Acha que gosto? Me sinto, hesitou buscando a palavra, suja. Toda vez. Mas faço isso por nós. Não, Olia, balancei a cabeça. Faz por você. Ela recuou como se levasse uma bofetada. O que quer dizer? Eu nunca faria isso por dinheiro. Nunca pediria isso a você. Preferiria perder a casa, o carro, tudo, mas preservar nossa dignidade, nosso amor. Dignidade não paga contas, rio amargo. Ficaríamos na rua. Encontraríamos outra saída. Juntos. Qual? Sua voz quebrou. Qual, Misha? Esmola? Ela explodiu, levantando-se de um salto. Mudar para o apartamento minúsculo da sua mãe? A voz tremia de indignação. Fácil falar de dignidade quando você tem um teto sobre a cabeça. Silêncio. Ficamos olhando um para o outro como estranhos. Do lado de fora, uma chuva fina e insistente batia contra os vidros, aquela chuva de outono que parece não ter pressa, só o propósito de encher tudo de melancolia. Era o tipo de tempo que pedia um cobertor, uma xícara de chá fumegante e um filme antigo rodando em segundo plano, enquanto você se aconchega ao lado de quem ama. Ao lado de quem ama. A pergunta me atingiu como um soco. Aquela mulher de olhos inchados e brincos caros, aqueles brincos que ele deve ter dado a ela, ainda era a pessoa que eu amava? Ou já era só uma sombra do que um dia fora? Preciso pensar, disse finalmente a voz rouca. Isso é demais. Ela agarrou meu braço com força, os dedos afundando na minha pele como garras. Não vá embora, por favor. Vamos conversar. Vamos resolver isso. Só me dá tempo. Soltei sua mão devagar, como se queimasse. Nos olhos dela vi primeiro o pânico, depois um lampejo de compreensão e então, estranhamente, alívio. Achou que eu só precisava digerir a notícia. Que no fundo acabaria me conformando. Conformando com o quê? Com a ideia de que minha esposa vendia o próprio corpo por dinheiro e ainda achava isso normal? Claro, assentiu ela como se tudo estivesse resolvido. Entendo. Você precisa de tempo. É normal. Subi para o quarto e comecei a jogar algumas roupas em uma bolsa. Olia permaneceu na porta imóvel, como se aproximar-se fosse admitir que algo estava realmente quebrado. Para onde você vai? Para a casa do meu pai, respondi sem olhar. Fico uns dias lá. Preciso arejar a cabeça. Ela sentiu, como se fosse apenas mais uma briga de casal. Como se eu fosse voltar amanhã, ou depois, e tudo voltaria a ser como antes. Vou esperar, murmurou. E Misha, eu te amo. Só você. De verdade. Não respondi. Fechei a bolsa com um clique seco e passei por ela, sentindo o cheiro dos perfumes dela, não aqueles que eu lhe dera, mas os que ele havia escolhido. Já na porta, ouvi sua voz trêmula. Você vai voltar, não vai? Virei-me. Diante de mim estava a mulher com quem eu havia dividido 18 anos. A mesma com quem sonhara envelhecer, rir das rugas um do outro, contar histórias para os netos que nunca tivemos. A mesma que em outro tempo eu amara mais do que a minha própria vida. Não sei, disse, e foi a verdade mais dolorosa que já havia pronunciado. Não tenho certeza se ainda tenho um lugar para onde voltar. Saí para a noite úmida de outono, sentindo algo escuro e gelado se expandir dentro de mim. Ainda não tinha nome aquele sentimento, mas a cada passo, a cada respiração, ficava mais nítido. Não era dor, não era raiva. Era uma sede ávida, quase física, a sede de vingança. A casa do meu pai em Zareche me recebeu com o rangido das tábuas do assoalho e o cheiro de maçãs guardadas no porão, cuidadosamente embrulhadas em palha, como se fazia nos tempos soviéticos. Ele já havia passado dos 70, mas ainda vivia a moda antiga. Talvez fosse o jeito certo. Talvez algumas coisas não devessem mudar. Desembucha, disse meu pai, servindo chá em canecas esmaltadas. O que te trouxe aqui? Não que eu não esteja feliz em te ver, mas você tem cara de quem perdeu a última batalha. Fiquei em silêncio,
traçando com os olhos as rachaduras no teto, as mesmas de quando eu era criança, só que agora mais profundas, como cicatrizes que o tempo insistia em reabrir. É a Olia? Insistiu ele. Por que acha isso? Porque não sou idiota, resmungou. Um homem casado não aparece na casa do pai à noite, a não ser que seja por causa da mulher. Sorri sem graça. Sim, a Olia anda se metendo com outro. A palavra soou crua, sem rodeios, sem desculpas. Anda se metendo. Era isso. Direto ao ponto. Com o chefe dela, acrescentei, imitando o tom dela, pelo nosso futuro. Meu pai balançou a cabeça, cuspindo um som entre o riso e o desdém. Quer se justificar para si mesma. É mais fácil do que admitir que cedeu à fraqueza. Fez uma pausa. E aí? O que vai fazer? Tomei um gole do chá amargo, forte, como a vida quando decide te ensinar uma lição. Ainda não sei. Ele me olhou com aqueles olhos que sempre viam além das minhas palavras. Mente, filho. Já decidiu. Só está pensando como. Sempre soube ler-me como um livro aberto. Não vou matá-lo, murmurei. Não, concordou. O que planeja é pior. E justo, como você deve estar pensando. Suspirou pesado. Cuidado, Misha. Vingança é como um tição. Você acha que está carregando para queimar o outro, mas é a sua própria mão que se queima no processo. Não respondi. Ele também calou, sabendo que não me deteria. Provavelmente, no meu lugar, teria feito o mesmo. Era da nossa raça. Na manhã seguinte, estava sentado na biblioteca do distrito, folheando jornais locais e navegando pelo site da S em um computador público. A bibliotecária, uma senhora que me conhecia desde a escola, olhava-me de esguelha, desconfiada, mas não disse nada. Até o almoço descobriu o que precisava. A empresa se gabava de sua ética corporativa e reputação impecável. No site, em letras garrafais, constava o código de conduta. Relacionamentos amorosos entre superiores e subordinados são passíveis de investigação interna e possível rescisão de contrato. Ao sair, liguei para o número que um colega da fábrica me indicara meses atrás, a agência especializada em investigações privadas. Diziam que até colaboravam com a Receita Federal. Agência de detetive Zoco, atendeu uma voz masculina seca. Bom dia. Preciso de uma consulta. Meia hora depois, estava em um escritório discreto na periferia, diante de Yuri Pavlovich, um homem de 50 e poucos anos. Postura militar e olhar que parecia pesar cada palavra antes de aceitá-la. Contei minha história sem emoções, só fatos. Entendo, resumiu ele. Precisa de provas de infidelidade conjugal e de uma falha profissional. Fez uma pausa. Situação padrão, Mikhail Sergeyevich. Mas não sai barato. Quanto? Perguntei. Ele citou um valor. Por dentro estremeci. Era quase metade das minhas economias. Mas não havia volta. Tudo bem, assenti. Quando pode começar? Hoje mesmo. Estendeu um contrato. Assinei. Entreguei o sinal de 50%. Enquanto preenchia o cheque, pensei em como minha vida havia virado de cabeça para baixo em apenas 3 dias. Há uma semana planejava um jantar romântico com minha esposa. Agora contratava um detetive para destruir sua carreira. Isso deveria me causar remorso. Mas dentro de mim só havia um vazio gelado. Tire férias sem vencimentos, disse o diretor da fábrica quando levei meu pedido. De qualquer jeito, estamos atrasando os salários. Quando o dinheiro entrar, aviso. Anui, evitando seu olhar. Não queria que visse o que agora morava nos meus olhos, uma determinação fria, aprendida ainda no exército, a arte de não deixar transparecer nada. De volta à casa do meu pai, transformei o quarto de hóspedes em um posto de comando improvisado. Comprei um notebook usado numa loja de segunda mão e me conectei à internet pelo celular. Criei meia dúzia de perfis falsos em redes sociais, homens, mulheres, jovens profissionais, uma mãe preocupada. Passei a noite selecionando fotos genéricas o suficiente para não levantarem suspeitas, adicionando amigos, entrando em grupos, comentando publicações com frivolidade calculada. Criar a ilusão de uma vida real era mais difícil do que parecia, mas consegui. Yuri Pavlovich foi eficiente. 3 dias depois, recebeu o primeiro relatório e as fotos. Olia e Igor saindo de um restaurante. Ele com a mão na cintura dela. Entrando no carro dele. Estacionando na garagem subterrânea de um condomínio de luxo. Saindo pela manhã amassados, mas satisfeitos. Olhei para as imagens, sentindo uma estranha entorpecimento. Era como se aquela mulher nas fotos não fosse minha esposa, mas uma desconhecida. Só lá no fundo, onde a dor ainda pulsava surda e persistente, como uma ferida antiga que se recusa a cicatrizar, eu sabia que era real. Ótimo trabalho, disse ao detetive pelo telefone. O que mais descobriu?
M. 49 anos, começou Yuri Pavlovich, com a entonação neutra de um locutor de jornal. Divorciado. Não paga pensão. A ex-esposa abriu mão dos direitos na divisão de bens. Trabalha na S há 5 anos. Antes disso, passou por outras 3 construtoras, nenhuma por mais de 3 anos. Motivos oficiais da saída não constam, mas há registros de conflitos, inclusive com subordinadas do sexo feminino. Fez uma pausa. Gosta de casos com funcionárias. Ou melhor, corrigi, usa o cargo para isso. Tem reputação, confirmou. Há 2 anos teve um incidente feio com uma gerente de vendas, Svetlana Viktorovna. O caso de Svetlana Viktorovna Krylova era revelador. Ela havia apresentado uma queixa formal por assédio sexual, mas a retirou pouco depois. Boatos, sempre eles, davam conta de que recebeu uma compensação financeira em troca do silêncio. A informação não era oficial, mas vinha de fontes confiáveis dentro da empresa. Anotei cada detalhe enquanto a figura de Morozov ganhava contornos mais nítidos, um manipulador experiente acostumado a obter o que queria, custe o que custasse. Para ele, Olga era apenas mais um peão em seu jogo de poder. Precisava entender melhor a estrutura da S, especialmente o departamento de recursos humanos e os contatos corporativos. Será feito, respondeu o detetive secamente. Preciso de um aviso, interrompi. Se você acha que vou enviar algo anônimo e me queimar por descuido, está enganado. Conheço os riscos dos sistemas de segurança modernos. Apenas faça a sua parte, cortou ele, sem discutir. Na verdade, eu não tinha certeza de nada. Agia pelo instinto, como um animal acossado, mas sentia que cada passo me aproximava do objetivo. Enquanto isso, Olga ligava todos os dias. Nas primeiras vezes, ignorei. Até que finalmente atendi. Quando você volta? Sua voz tremia entre a preocupação e a cobrança. Precisamos conversar. Eu preciso de tempo, repetia mecânico. Estou na casa do meu pai, ajudando com a reforma. Misha, estou preocupada. E você? Como está? Perguntei seco. Normal, respondeu, evasiva. Só preciso entender tudo isso. Ela parecia acreditar que eu acabaria cedendo, que engoliria a traição, digeria a humilhação e voltaria, rabo entre as pernas, como se nada tivesse acontecido. Essa certeza dela só alimentava minha determinação. Uma semana depois, o detetive me entregou um relatório completo. Horários dos encontros de Olga e Igor, locais onde se encontravam, fotos, registros de ligações, não o conteúdo, mas a duração e a frequência, além da estrutura hierárquica da empresa e os contatos dos diretores. Era a hora de passar a ação. Comecei com algo sutil. Usando o perfil falso de Marina Vasilieva, uma suposta funcionária júnior da construtora, deixei um comentário na página corporativa da S em uma rede social. É verdade que nesta empresa, o sucesso depende de quão próxima você está disposta a ser da direção? Só pergunto por curiosidade, colegas. O post foi apagado em menos de 1 hora, mas dezenas de funcionários já o tinham visto. Era só o começo. Em seguida, como Dmitry Sokolov, enviei uma mensagem no chat de trabalho do departamento comercial. Alguém sabe por que a Lebedeva, do setor de desenvolvimento, sempre sai tão tarde das reuniões com Morozov? E por que o projeto dela com a Megastroy avança, se todo mundo sabe que está à beira do colapso? Depois, como Natália Samova, esposa fictícia de um funcionário, enviei um e-mail ao RH. Bom dia. Escrevo como esposa de um colaborador que teme se identificar. Há situações na empresa que ferem a ética corporativa, especificamente um relacionamento entre um líder e sua subordinada, que está afetando os processos de trabalho. Talvez valha a pena investigar. A mensagem era vaga o suficiente para não gerar uma reação imediata, mas precisa o suficiente para plantar a semente da desconfiança. Agia com método como em tudo na vida, espalhava rumores por canais diferentes, sem nunca cruzar a linha da difamação direta, sem citar nomes explicitamente. Apenas direcionava olhares, fazia as pessoas questionarem, e esperava que as sementes que semeei germinassem. Na terça-feira à noite, Olga ligou novamente. Sua voz estava tensa. Há um clima estranho no trabalho. Todo mundo cochicha. Hoje, uma moça da contabilidade me perguntou direto como está indo o meu projeto especial com Igor Anatoevich. Pode acreditar? Provavelmente invejam seu crescimento na carreira, respondi impassível. Ela hesitou. Misha, quando você volta para casa? Em breve, prometi. Muito em breve. Ao desligar, olhei pela janela. O céu pesado ameaçava a chuva. No pomar antigo, o vento sacudia as últimas folhas da macieira. Antes eu gostava dessa época, tempo de colheita, de fechar ciclos. Agora, era minha hora de colher o que havia plantado.
Era preciso aumentar a pressão. O outubro na aldeia foi úmido e cinzento. Chuvas incessantes, céu baixo, lama até os joelhos. Passava os dias no notebook monitorando os efeitos das minhas ações. À noite ajudava meu pai. Cortava lenha, consertava o telhado do celeiro. Tarefas simples que não exigiam esforço emocional. No sábado, Yuri Pavlovich me ligou sem rodeios. Há movimento. Sua esposa está nervosa. Tentou descobrir quem está espalhando os boatos. Foi vista no escritório da chefe de RH. Morozov também está incomodado. Reduziu os contatos com ela no escritório, mas os encontros continuam, agora mais em hotéis do que na casa dele. Assenti, embora ele não pudesse me ver. A campanha de desinformação ganhava força. Uma das minhas contas falsas, aquela mesma jovem profissional, recebeu uma mensagem privada de uma funcionária real do marketing. A coisa está esquentando nos grupos da empresa. Apareceram comentários ambíguos sobre métodos alternativos de trabalho e condições especiais para aprovar projetos. E a direção? Perguntei. Alguma reação? Por enquanto, só fofocas. Mas ouvi dizer que a diretora de RH pediu relatórios da comunicação interna. Geralmente é o primeiro passo de uma investigação. Sorri quase imperceptivelmente. Continue observando. No domingo, Olga ligou de novo. Sua voz era diferente, um misto de nervosismo e pânico disfarçado. Misha, quando você volta? Não entendo o que está acontecendo. Do que você está falando? Perguntei, fingindo calma. No trabalho é um pesadelo. Todos sussurram pelas costas, ninguém mais me convida para almoçar. Hoje, a Nadieza da contabilidade me perguntou quanto tempo eu durmo com Morozov para fechar o contrato. Você faz ideia? Não pode ser, fingi surpresa. De onde tiraram isso? Alguém está espalhando boatos, sua voz falhou. E ontem, o Igor disse que precisamos parar de nos ver. Disse que as pessoas estão desconfiando. E o que você respondeu? Perguntei, enquanto meus dedos branqueavam de tão apertados ao telefone. Falei que a paranoia dele. Quase gritou. Estamos tão perto de fechar o contrato. Faltam só 2 semanas. Ele não pode desistir agora. Então você não quer terminar com ele? A pergunta saíra mais cortante do que pretendia. Não é sobre isso. Sua voz subiu. É sobre dinheiro, sobre o nosso futuro. Não podemos perder essa chance por causa de fofocas de escritório. Fiquei em silêncio, digerindo. Ela ainda não entendia. Ainda se agarrava à sua transação, ao seu investimento sujo em um futuro que já não existia. Foi você, não foi? Perguntou de repente após uma pausa. Sua voz soava distante, como se já soubesse a resposta. Você está espalhando esses boatos? Está me seguindo? Decidiu se vingar? Eu estava preparado para essa pergunta. Olha, estou a 100 quilômetros da cidade, ajudando meu pai. Como eu faria isso? Pelo computador. Arriscou insegura. Ri de verdade sem forçar. Internet em Zarexi? Você sabe como é a conexão aqui. Para checar um e-mail, tenho que subir no morro. Que boatos. Desculpa, suspirou. Estou nervosa. Não sei mais em que acreditar. Entendo, disse suave. Olha, amanhã vou pescar com meu pai. Ele insiste há tempos. Tiro uma foto e te mando. Daqui a alguns dias volto e a gente conversa. Tá bom. O alívio em sua voz era quase palpável. Tá bom. Sinto sua falta, Misha. E eu menti para ela. Naquela noite conversei com meu pai. Ele não aprovava meus métodos, mas entendia os motivos. Realmente fomos pescar no velho lago onde, menino, eu pegava carpas. Tiramos várias fotos, eu com a vara de pescar, um peixinho recém-pescado na mão, perto da fogueira. Para dar mais credibilidade, meu pai gravou um vídeo curto de mim limpando o peixe. Enviei tudo para Olga com uma mensagem simples. Assim passamos o tempo com o velho. Volto na quarta. Ela respondeu com um coração e um agradecimento. Acreditou. Na terça, Yuri Pavlovich me avisou que a situação estava esquentando. Olga tentará descobrir quem espalhava os boatos. Chegou a arrumar uma briga com a secretária do departamento vizinho. Morozova evitava, parou de atender suas ligações. Mas o pior, a direção da empresa recebeu um e-mail anônimo com aquelas fotos, as mesmas que o detetive tirara. Olga e Igor saindo do restaurante, entrando no apartamento deles saindo pela manhã. Foi você? Yuri Pavlovich perguntou direto. Balancei a cabeça. As fotos são suas, mas eu não enviei para ninguém. Havia dúvida em sua voz. Estranho. Chequei. A mensagem foi enviada de um e-mail descartável, sem rastro. Será que Morozov tinha inimigos na empresa? Ou Olga? Talvez o detetive tivesse guardado uma cópia para si. De qualquer forma, o caso ganhava velocidade.
O RH começou a fazer conversas preventivas com os funcionários sobre ética e relacionamentos no trabalho. Com Olga ainda não. Mas corriam rumores de que o diretor-geral, Viktor Alexandrovich Kuznetsov, a chamara ao seu gabinete. Não sei o que falaram, mas sua esposa saiu de lá pálida. Sorri para mim mesmo. Kuznetsov, diziam, era da velha escola, duro, mas justo. Um diretor soviético de verdade, que valorizava a disciplina e odiava escândalos. Paguei extra para que o detetive invadisse o servidor de e-mails corporativos da Stroy Alliance. Era arriscado, mas necessário. Precisava saber como as coisas se desenrolavam por dentro. Foi assim que descobri, em uma troca confidencial, o diretor financeiro chamar a Olga de mais uma tapete do Morozov, e sugerir ao RH resolver a questão antes que virasse um escândalo. Na quarta voltei para casa. Olga me esperava na porta, esgotada, com olheiras fundas, mas visivelmente aliviada ao me ver. Misha, jogou-se em meus braços. Finalmente. Como eu senti sua falta. Abracei-a mecanicamente, sem sentimento. Seu perfume, antes familiar, agora me causava náusea. Como está seu pai? Perguntou, mexendo na cozinha. Quer chá ou algo mais forte? Ele está bem, respondi, sentando à mesa. Melhor chá. E você? Na empresa, tudo se resolveu? Seu rosto escureceu na hora. Não, está pior. Alguém mandou fotos para a direção. De mim e Igor. Alguém nos seguiu. Que fotos? Fingi confusão. Comprometedoras. Ela desviou os olhos. Nós saindo do restaurante. Ele me abraçando. Parece um caso. E não é? Perguntei baixo. Misha, já conversamos sobre isso. Veio até mim, pegou minha mão. Não é um caso, é um acordo profissional que agora está em risco. E Kuznetsov? O que ele disse? Ela estremeceu. Como você sabe que ele me chamou? Dei de ombros. É lógico. Se há rumores sobre conduta inadequada, ele tem que interferir. Olhou-me com desconfiança, mas continuou. Falou por metáforas. Disse que chegará até ele informações preocupantes sobre meus métodos de trabalho, que a empresa valoriza sua reputação e espera por minha sensatez e clareza. E o que você respondeu? Que é difamação. Exclamou, levantando as mãos. Que alguém está tentando me denegrir por inveja do projeto Megastroy. Assenti, tomando um gole de chá. E Morozov? O que ele diz? Ele me evita. Sua voz tremia. Não atende chamadas, não responde mensagens. Hoje mandou um SMS. Precisamos parar. Está muito perigoso. Então o contrato está em risco? Perguntei. Que contrato? Quase gritou. Agora é questão de manter o emprego. Hoje ninguém sentou à minha mesa no almoço. Ninguém. Como se eu tivesse peste. Olhei para ela, desgrenhada, apavorada, encurralada, e não senti nada. Nem triunfo nem pena. Só um frio alívio ao ver o plano funcionando. O que vai fazer? Perguntei. Não sei. Cobriu o rosto com as mãos. Amanhã tem reunião do departamento. Talvez eu fale com os colegas, tente esclarecer as coisas. Boa ideia, concordei. Um diálogo aberto é a melhor forma de acabar com fofocas. Sorriu grata sem notar o gelo em meus olhos. No dia seguinte tirei folga na fábrica, estacionei perto do escritório da Stroy Alliance e esperei. Liguei para Yuri Pavlovich. O que está acontecendo? Reunião do departamento de desenvolvimento, respondeu. O clima está tenso. Sua esposa parece nervosa. Mantenha-me informado. 40 minutos depois, o detetive retornou. Aqui é um circo, meu amigo. Sua mulher não aguentou as indiretas, levantou e começou a gritar com os colegas. Acusou todos de inveja, de armações. Fez uma pausa. Depois, basicamente confirmou os boatos. Como assim? Disse algo como, se eu estivesse com Igor, seria problema de vocês. Só tem inveja porque vou fechar esse contrato e vocês não, ponto. Fechei os olhos imaginando a cena. Olga, vermelha, com os olhos ardendo, cuspindo acusações para colegas boquiabertos. Aquela frase era uma confissão clara do que todos suspeitavam. E depois? Silêncio, riu o detetive. Aí a diretora de RH pediu para ela ir à sala de reuniões. Agora estão lá. Obrigado, disse. Você fez um ótimo trabalho. Recostei-me no banco, olhando o céu cinzento de outono. Algo dentro de mim se partiu. Não por pena dela, não. Pela certeza de que 18 anos de casamento desmoronavam como um castelo de cartas. Ela não só me traíra como não via nada de errado nisso. Justificava-se com objetivos maiores nosso futuro. Mas o pior era que ainda não entendia o que fizera. Via-se como vítima de inveja e intrigas, lutava para salvar o acordo com Morozov pelos dinheiro, não nosso casamento pelo amor. Suas ilusões desabavam diante dos meus olhos,
e eu sentia um estranho alívio, como se um peso imenso caísse dos meus ombros. Viverá quase 2 décadas com uma mulher que não compartilhava dos meus valores. O celular vibrou. Mensagem de Olga: me afastaram do trabalho durante investigação interna. Vou para casa. Precisamos conversar sério. Liguei o carro. Sim, precisávamos conversar. E desta vez sem máscaras. Quando cheguei, ela ainda não estava. Entrei na sala, sentei na poltrona e esperei. Uma calma estranha me invadia como antes de uma batalha. Na guerra eu conhecia aquela sensação. Quando a decisão está tomada, quando não há volta, só resta avançar. A porta da frente bateu por volta das 6. Passos apressados, o tacão batendo no assoalho. Olga entrou na sala como um furacão, pálida, cabelo desarrumado, a máscara de rímel borrada sob os olhos. É um desastre, Misha soltou sem nem me cumprimentar. Um desastre total. Olhei para ela em silêncio, esperando. Olga andava de um lado para outro pela sala, arrancando o casaco com gestos bruscos e atirando a bolsa no sofá. Seu rosto estava contorcido pela angústia, os dedos trêmulos. Me chamaram no RH, disse, a voz quebrando-se. Essa Klimova espalhou fotos minhas e do Igor na mesa. Nós saindo de um restaurante, entrando no apartamento dele, saindo de manhã. Fez uma pausa, engolindo em seco. Alguém nos seguiu, Misha. Alguém nos filmou. Assenti sem dizer uma palavra. Meu silêncio a irritou ainda mais. Tentei explicar que era uma reunião de trabalho, que estávamos discutindo o contrato. Mas eles já tinham decidido tudo. Sua voz falhou. A Klimova disse que um romance entre chefe e subordinada fere a ética corporativa, que mancha a reputação da empresa. Como se fosse um crime. Olhou para mim, desesperada. E você? O que você respondeu? Perguntei quando ela parou para respirar, os ombros tremendo. E o Igor? Também o chamaram? Seu corpo estremeceu. O rosto se contorceu em uma careta de nojo. Esse verme cuspiu. Sabe o que ele fez? Confessou. Disse que sim, que tivemos um caso, mas que engasgou-se que eu comecei. Que eu o seduzi prometendo favores em troca do contrato. Estiquei a frase, como se pesasse cada palavra. Então é verdade? Não. Quer dizer. Ela afundou no sofá, as mãos apertando o tecido da saia. Não foi bem assim. Foi complicado. Nós dois, sua voz sumiu. Ele usou a posição dele. Dizia que sem o apoio dele o projeto não passaria. E eu pensava nas nossas dívidas no contrato. Observei-a perdida, assustada, como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. Algo em mim estremeceu. Não era piedade, não exatamente. Talvez um eco distante daqueles 18 anos, da mulher que um dia conheci. E agora? Perguntei. O que acontece? Olga levantou os olhos vermelhos. Investigação interna. Mas é só formalidade. Sua voz era um fio. A Klimova foi clara. Prepare seu pedido de demissão, ponto. E o contrato com a Mega Construções? Seu rosto se retorceu em dor. Ficou tão tempo em silêncio que pensei que não responderia. Não vai haver contrato, finalmente sussurrou. Nunca houve chance. Franzi a testa. O que você quer dizer? A Mega Construções assinou com a Tecnoconstrutora há um mês. O Igor sabia. Todos sabiam. Sua voz quebrou. Só eu não. Eu acreditava que ainda tínhamos uma chance, que podíamos superar a proposta deles. E ele mentiu. Alimentou minhas esperanças. Disse que tinha contatos, que poderia influenciar a decisão. Enterrou o rosto nas mãos. Quando falou novamente, sua voz era um lamento. Eu queria acreditar. Precisava acreditar. Não havia raiva em mim. Só um frio cálculo. Então você sacrificou nosso casamento por dinheiro que nunca existiu. Ela estremeceu como se levasse um tapa. Ergueu os olhos, desesperada. Eu pensei em nós, Misha. No nosso futuro. Não, olha. Balancei a cabeça. Você pensou em você. No seu status, no seu conforto. Não queria perder a casa, o carro, a posição. E por isso estava disposta a tudo. Não é verdade. Ela se levantou de repente. Eu fiz isso por nós dois. E você? Me perguntou? Me contou? Pediu minha opinião? Silêncio. Você decidiu sozinha, continuei. Para você, nosso casamento, meu respeito, sua fidelidade, tudo virou moeda de troca. Só faltava definir o preço. Misha, por favor, dê um passo em minha direção. Eu sei que cometi um erro horrível. Mas podemos consertar. Começar de novo. Afastei-me sem deixá-la tocar em mim. E agora? O que acontece com seu trabalho? Com sua reputação? Ela se encolheu, abraçando-se como se tivesse frio. Acabou. Me demitem. E o Igor também. Sua voz caiu a um sussurro. Com uma carta de demissão suja. Nenhuma empresa decente vai nos contratar. Os boatos já começaram?
Perguntei, embora já soubesse a resposta. Assentiu, os lábios trêmulos. A Natália, do RH, ligou. Já estão falando em 3 empresas. Me chamam de engoliu as palavras, incapaz de repetir os apelidos que certamente já circulavam. Não precisei perguntar quais eram. Conhecia bem como esses rumores se espalhavam na nossa área, rápido como fogo em palha seca, especialmente quando eram tão suculentos. Você consegue outro emprego? Indaguei. Encolheu os ombros, derrotada. Talvez em outra cidade. Mas com esse histórico. Suspirou. E sem recomendações. Olhei para a mulher com quem dividira quase 2 décadas. Não sentia ódio. Não sentia alívio. Só um cansaço profundo, como se tivesse carregado um fardo por quilômetros e finalmente pudesse deixá-lo no chão. Preciso te mostrar uma coisa, disse, pegando uma pasta sobre a mesa. O que é isso? Seus olhos se arregalaram ao ver as fotos, as mesmas que chegaram à direção da S, depois as impressões de ligações, extratos bancários, relatórios de vigilância. De onde você tirou isso? Sua voz era um fio. Contratei um detetive particular, respondi calmo. Yuri Pavlovich. Ele te seguiu desde o dia em que encontrei o comprovante do Imperial. Ela sufocou um grito. Foi você? As fotos, as investigações, os boatos. Você armou tudo? Seus olhos me fitavam como se me vissem pela primeira vez, uma mistura de terror e incredulidade. Por quê? Finalmente conseguiu dizer. Para me destruir. Para restaurar a justiça, corrigi. Você traiu o nosso casamento, nossa confiança. Decidiu que poderia dispor de nós 2 como bem entendesse. Ela desabou na poltrona, as mãos cobrindo o rosto. Misha, o que eu fiz? O que eu fiz? Não era uma pergunta retórica. Pela primeira vez desde que tudo começou, Olga compreendia, não as consequências para sua carreira ou suas finanças, mas a destruição da nossa vida. Do que havíamos construído. Estou entrando com o divórcio, disse, colocando outro envelope sobre a mesa. Aqui está a petição. Fundamento, infidelidade conjugal. As provas estão todas aqui. Não, ela se levantou de um salto. Misha, por favor, eu sei que sou culpada, mas me dá uma chance. Podemos recomeçar. Não dá para recomeçar, olha, balancei a cabeça. Algumas coisas não têm conserto. Eu te amo, agarrou meu braço, os dedos se cravando no tecido. Sempre amei só você. Foi um erro. Um momento de fraqueza. Me perdoa. Libertei minha manga com cuidado. Não é questão de perdão. É questão de confiança. Eu não posso mais confiar em você. Eu provarei. Ajoelhou-se diante de mim, os olhos inundados. Vou arrumar outro trabalho, pagar a hipoteca. Me dá uma chance. Observei-a, ainda bonita, mesmo com o rosto inchado de choro, a maquiagem borrada. Houve um tempo em que amara aquela mulher mais do que a minha própria vida. Teria enfrentado qualquer coisa por ela. 18 anos acordando na mesma cama, tomando café juntos, dividindo segredos, fazendo planos. Agora, éramos estranhos. Está tarde, olha, falei baixinho. Demais. Ela desmoronou em prantos, um choro desesperado, infantil, como se só então compreendesse o peso do que havia perdido. Toda sua compostura, toda a fachada de segurança ruíram, revelando apenas uma mulher apavorada, que finalmente entendia o preço de suas escolhas. Olhei para seus ombros trêmulos e senti, nada. Nem triunfo, nem satisfação, nem mesmo alívio. Apenas uma certeza quieta, serena. Eu havia feito o que era certo. Vou ficar na casa do meu pai até arrumar um lugar, disse, pegando minha bolsa. Os papéis do divórcio chegam pelo meu advogado. Ela levantou os olhos vermelhos, atônita. Então você planejou tudo desde o início. Isso tudo, gesticulou para as fotos espalhadas sobre a mesa, foi você. Sim. E não havia mais nada a dizer. Não foi vingança. Balancei a cabeça, corrigindo o pensamento em voz alta. Foi justiça. Uma retribuição merecida. Você fez suas escolhas, olha. Agora vive com as consequências. Dirigi-me à porta, ouvindo atrás de mim seus soluços abafados. Não me virei. Algo dentro de mim se rompeu de vez, o último fio invisível que ainda nos unia. No lugar onde ele esteve, restou apenas um vazio que eu ainda teria que aprender a preencher. Já com a mão na maçaneta, seu voz rouca cortou o silêncio. Você nunca vai me perdoar? Virei-me. Ela estava no meio da sala, pequena, quebrada, com a máscara escorrendo pelas bochechas como tinta derramada. Já perdoei, respondi, e a verdade dessa frase me surpreendeu. Mas nunca esquecerei. A porta fechou-se atrás de mim com um clique surdo, selando uma vida que não existia mais. No céu, nuvens pesadas anunciavam chuva. Levantei a gola da jaqueta e segui em direção ao carro.
À frente, apenas o desconhecido, mas sem medo, apenas com uma liberdade estranha e uma dor aguda de algo que finalmente se libertava. O processo judicial foi surpreendentemente rápido e sem atritos. Pelo menos para mim. As provas reunidas não deixavam espaço para manobras, fotos, depoimentos de testemunhas, até confissões por escrito de colegas do S. A infidelidade de Olya estava documentada e irrefutável. O tribunal reconhece como fundamento para o divórcio a quebra dos deveres conjugais por parte da cidadã Olga Viktorovna Gromova, declarou a juíza, uma mulher de meia-idade com olhos cansados, lendo o veredito com a mesma entonação com que se lê uma lista de compras. Observei Olya pelo canto do olho enquanto ela ouvia, cabeça baixa, indiferente ao que acontecia ao seu redor. 2 meses haviam passado desde nossa última conversa, e ela parecia ter murchado, a pele pálida, os traços afiados, como se a vitalidade que a definia tivesse sido sugada. Da mulher vibrante que eu conhecera pouco restava. Pelo acordo, a casa ficou comigo, afinal, era eu quem pagava a hipoteca, e todos os documentos estavam em meu nome. A Olya coube o apartamento de um quarto de sua mãe, em um bairro antigo. Anna Petrovna, por sua vez, havia se mudado definitivamente para Dasha, dizendo que não suportava ver no que sua filha se transformará. Vou recorrer, murmurou Olya para seu advogado ao sairmos da sala. Inútil, balançou a cabeça o homem, sem rodeios. Há provas demais. Além disso, o tribunal já foi generoso ao lhe deixar a casa da sua mãe, que nem sequer é bem adquirido na constância do casamento. Ela lançou-me um olhar desesperado, como um animal acossado. Fingi não notar. Não havia triunfo em meu peito, nem alívio. Apenas um vazio profissional, como se eu tivesse fechado um longo relatório e entregado as chaves de um projeto encerrado. Os 6 meses seguintes passaram como um borrão. Permaneci na casa, continuei no trabalho na fábrica. Olya tentou contato algumas vezes. Mensagens, ligações, até apareceu na portaria da empresa. Ignorei tudo e os seguranças, educados mas firmes, a impediram de prosseguir. Por conhecidos em comum, soube que ela havia conseguido emprego como consultora de vendas em uma rede de materiais de construção de baixo custo, com um salário de 35.000 rublos. Para alguém acostumada a outro padrão, era um golpe brutal. Mas não havia alternativas. No setor, seu nome agora estava associado à disposição de cruzar qualquer linha ética por um contrato. As portas das empresas sérias fecharam-se. Até Igor Morozov pagou pelo que fez. Demitido passou meses sem encontrar algo à altura de suas ambições. Acabou como gerente mediano em uma fábrica obscura de janelas de plástico, com um salário 3 vezes menor e 0 perspectivas. Em abril decidi vender a casa. Demasiadas memórias, espaço demais para um homem só. O mercado estava aquecido após o inverno, e consegui um bom valor, suficiente para comprar um apartamento de 2 quartos em um bairro novo e ainda guardar uma quantia significativa em investimentos. Então, em maio, recebi um convite para uma entrevista na um grande holding concorrente da minha antiga fábrica. Ofereceram-me o cargo de chefe do departamento tecnológico, com um salário 50% maior. Aceitei sem hesitar. Precisamos de pessoas como você, Mikhail Sergeyevich, disse o diretor-geral, apertando minha mão. Não perguntei como ele conhecia minha história. Fofocas na indústria se espalhavam rápido, mas, pelo jeito, minha reputação havia saído fortalecida daquele escândalo. Minha recusa em fechar os olhos para a desonestidade parecia ter pesado mais do que o fracasso do casamento. Foi na que conheci Helena Vladimirovna Sokolova, chefe do Departamento de Planejamento Econômico. Baixa, morena, com olhos cinzentos perspicazes e um sorriso tranquilo, ela chamou minha atenção desde o início. Competente sem arrogância, calorosa sem artificialidade. Nossa relação começou com questões profissionais, evoluiu para uma amizade e então, quase sem perceber, tornamo-nos um casal. Sem declarações grandiosas ou gestos teatrais. Simplesmente um dia, entendemos que estávamos bem juntos. Helena era divorciada havia 5 anos, sem filhos. Seu ex-marido a deixará por uma funcionária mais jovem da empresa, uma história banal. Mas ao contrário de Olya, ela não guardava rancor nem se afundara em depressão. Apenas seguirá em frente. Essa capacidade de aceitar a vida como ela era, sem se quebrar diante dos golpes do destino, era o que mais me fascinava nela. Sabe, Misha? Disse ela certa noite, enquanto estávamos sentados na varanda do meu novo apartamento. Acho que nos encontramos exatamente quando estávamos prontos um para o outro. Nem antes nem depois. Passei o braço por seus ombros, inalando o cheiro de seus cabelos fresco com um toque de camomila. Talvez a vida funcionasse assim mesmo. Sorri e digitei em resposta, estou a caminho. Também te amo.
Muito. Aquelas palavras simples que antes me pareciam tão comuns, agora carregavam um peso que nenhuma promessa grandiloquente do passado jamais teve, porque desta vez eram verdadeiras. Ao chegar, o cheiro de torta recém-assada e chá fresco invadiu minhas narinas. Helena me recebeu na porta, ajudando-me a tirar a jaqueta encharcada pela chuva. Na sala velas tremulavam, lançando sombras dançantes pelas paredes. Ela sabia como eu amava aquele clarão vivo e acolhedor. Você está pensativo, observou, enquanto nos sentávamos para jantar. Alguma coisa aconteceu? Encontrei Olga, respondi, sem rodeios. Helena não estremeceu, não franziu a testa, não armou nenhuma cena de ciúme. Apenas cobriu minha mão com a sua, em um gesto que valia mais que 1000 palavras. Como ela está? Perguntou, calma. Envelheceu. Magra, cansada. Trabalha como vendedora, mal consegue pagar as contas. Ela me olhou nos olhos, sem julgamento. Você sente pena dela? A pergunta me fez pausar. Pena? Da mulher que me traíra, que trocara nosso amor por migalhas de status e vantagens ilusórias. Não, admiti após um momento. Não sinto pena. Mas também não sinto satisfação. Acho que cada um colhe o que planta. E era verdade. Não havia ódio nem triunfo, apenas a quietude de quem compreenderá que a justiça da vida não se mede em vinganças, mas em consequências naturais. Tomávamos chá na sala, observando pela janela o vento outonal que sacudia as árvores. Sobre a mesa do escritório, os rascunhos de um novo projeto aguardavam um contrato que poderia render milhões à empresa. Mas naquele instante, os números não me importavam. Meus pensamentos estavam em outro lugar, na estranha alquimia que transformará minhas prioridades. Antes eu corria atrás de status, de riqueza, da fachada de uma família perfeita. Agora, entendia que a felicidade verdadeira estava na autenticidade, na capacidade de permanecer fiel a mim mesmo, de distinguir o genuíno do falso, de ter coragem para defender o que é justo, mesmo quando isso doía. No quarto onde outrora dormira com Olga, agora repousava a nossa cama, minha e de Helena. Sobre a mesa de cabeceira, uma foto da nossa cerimônia de casamento, simples, sem pompas, mas transbordando um calor que nenhum luxo poderia comprar. Ao lado, o retrato de meu pai, que teve a sorte de conhecer Helena e abençoar nossa união antes de partir, numa noite tranquila de dezembro, enquanto dormia. Ele se foi em paz, sabendo que, afinal, seu filho encontrara a felicidade real. Ao fechar os olhos naquela noite, não eram o passado ou as sombras de Olga que me ocupavam, mas o futuro, a possibilidade remota de filhos, mesmo em nossa idade, as viagens que faríamos juntos, os novos desafios no trabalho, a vida que teimosamente seguia adiante apesar de tudo. E sabe de uma coisa? Eu era feliz de um modo novo, diferente de tudo que experimentara antes, feliz de verdade, porque finalmente compreenderá. A felicidade não está no status, nem no dinheiro nem na ilusão de segurança. Está na lealdade a si mesmo, na coragem de recomeçar, na força para defender a justiça, custasse o que custasse. Os velhos relógios mecânicos de meu pai, com a pulseira de couro gasto pelo tempo, marcavam as horas sobre a mesa de cabeceira. Lembro-me de quando ele me disse, filho, pode-se atrasar um relógio, mas o tempo, nunca. Na época não captara a profundidade daquelas palavras. Agora entendia. Não dá para voltar atrás, nem consertar uma traição, mas é possível construir uma nova vida sobre alicerces de honestidade e respeito mútuo. É possível aprender a valorizar o presente, a proteger os sentimentos verdadeiros, a separar a verdade da mentira. Com esses pensamentos adormeci em paz, sem ansiedades, sem amargura. A nova vida já havia começado, e eu estava pronto para vivê-la com dignidade, sem concessões à consciência, porque compreenderá que a pior das traições não é a dos outros, é trair a si mesmo, aos próprios princípios, à própria essência. E o futuro? O futuro prometia ser luminoso, porque agora eu sabia. Valores reais, a fidelidade, a honestidade, a justiça, não enferrujam, não se desvalorizam. Quando se constrói a vida sobre eles, nenhuma tempestade é capaz de abalar seus alicerces.